Propriedades das soluções, parte 2. Nós vamos falar agora sobre as propriedades coligativas. Muito bem, vamos entender um pouquinho o que são propriedades coligativas. Olha só, no primeiro gráfico, nós vemos o aquecimento da água pura. Esse aquecimento é feito a pressão de 1 atm, ok? Observem aqui, ó, a temperatura de fusão, 0 grau, e a temperatura de ebulição, 100 graus, ok? Já no segundo gráfico, o segundo gráfico é uma mistura de sal de cozinha e água, ok? Nós vemos que a fusão se inicia numa temperatura abaixo de 0 graus e a ebulição se inicia em uma temperatura acima de 100 graus, ok? O gráfico da solução destaca um fenômeno que ocorre com todas as soluções que apresentam solutos não voláteis. O que são solutos não voláteis? São solutos que não evaporam, ok? Quando nós adicionamos um soluto não volátil a um solvente, a solução resultante, ela sempre vai apresentar propriedades diferentes daquelas apresentadas pelo solvente puro, ok? É o que a gente está observando aqui. Tá? As propriedades, no caso aqui, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão foram modificadas, ok? E nós vamos chamar essas propriedades de propriedades coligativas, ok? Então, o que são propriedades coligativas? Propriedades de uma solução que dependem única e exclusivamente da quantidade de partículas do soluto dissolvidos. Okay? Então, são propriedades causadas pela adição de um soluto não volátil a uma solução. E quais propriedades a gente vai estudar? Nós vamos estudar a redução da pressão de vapor de um líquido puro, que nós chamamos de tonoscopia, a elevação da temperatura de ebulição de um líquido, que nós chamamos de ebulioscopia, a redução da temperatura de congelação de um líquido, que nós chamamos de crioscopia, e a pressão osmótica. Então, começando aqui pela tonoscopia, ok? Então, a tonoscopia é o estudo da redução da pressão máxima de vapor de um líquido causada pela presença de um soluto não volátil, ok? Então, olha só, observe aqui essa primeira imagem, tá? Nós temos aqui um líquido puro dentro desse recipiente, ok? Lembrando o seguinte, essas soluções são soluções homogêneas, tá? Aqui as moléculas estão sendo representadas apenas para que vocês compreendam, tá? Então, olha só, aqui essas moléculas roxinhas estão representando as moléculas do líquido. Então, observe aqui, olha só, a quantidade de moléculas que nós temos em cima da superfície do líquido, ok? Essas moléculas estão exercendo pressão, ok? Observe aqui no segundo caso. Nesse segundo caso, você não tem só o solvente, não tem o líquido puro aqui. Aqui você tem o soluto mais o solvente. Então, aqui você tem uma solução. As bolinhas amarelas estão representando as moléculas do soluto. E essas moléculas, elas vão se espalhar uniformemente pela solução, ok? Elas vão ocupar também espaço aqui na superfície do líquido. Então, essas moléculas acabarão impedindo, dificultando a evaporação do solvente, ok? Então, perceba que aqui o espaço que existe entre a superfície e a tampa do recipiente, você observa a menor quantidade de moléculas no estado de vapor, ok? Então, quando você adiciona um soluto não volátil, você diminui a pressão máxima de vapor do líquido. E olha só, observe aqui o gráfico. Nesse gráfico, a curva verde está representando o líquido puro, ok? E a curva azul está representando a solução, a mistura, ok? Então, olha só, a temperatura é a mesma, porém, observe a pressão. A pressão do líquido puro, ela é maior
do que a pressão da solução. Ou seja, quanto maior a quantidade de soluto por unidade de volume, maior vai ser o efeito tonoscópico. Ou seja, quanto maior a concentração da solução, maior é o efeito tonoscópico. Quanto maior a concentração da solução, mais haverá redução, ok? Da pressão máxima de vapor. Ebulioscopia. Ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um líquido puro causada pela adição de um soluto não volátil, ok? Nós podemos observar isso em casa, né? Quando você coloca uma panela com água para ferver, quando essa água entra em ebulição, se você pegar uma colher de sopa cheia de sal e jogar em cima dessa água, você vai perceber que imediatamente ela para de ebulir, ela para de ferver. Por quê? Porque está havendo uma alteração na temperatura de ebulição, ou seja, você precisará aquecer mais para que ela torne a ferver novamente, ok? Então, olha só, nós temos aqui essas três figuras, né? Nós temos na primeira figura água pura, ou seja, somente o solvente. Como você já sabe, a água pura, a temperatura de ebulição dela na pressão de 1 atm é de 100 graus Celsius, ok? Olha só, a água pura foi acrescentada sacarose, açúcar, ok? Meio mol por litro. Então, olha a concentração dessa solução, meio mol por litro. Nessa terceira figura, você também tem sacarose, ou seja, é o mesmo soluto, porém a concentração é maior, 1 mol por litro. Perceba o seguinte, olha só. Então, aqui você tinha o líquido puro, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Foi acrescentado o soluto, ok? Então, você tem uma solução agora de meio mol por litro. Olha só o que aconteceu. A temperatura de ebulição, que era de 100 graus, aumentou para 100,26 graus Celsius. Ou seja, houve um acréscimo de 0,26 graus. Olha só, observe agora a terceira. Na terceira, em que você tem 1 mol por litro na solução, né, a concentração da solução, houve um aumento de 0,52. Se você observar 0,52, é o dobro de 0,26. Ou seja, a cada meio mol aumenta 0,26 graus Celsius, ok? Na temperatura de ebulição. Ou seja, quanto maior a concentração da solução, maior é o efeito ebulioscópico. É o que o gráfico está mostrando para nós aqui, olha só. Você tem na cor verde a curva do líquido puro, que seria a água. A solução 1 é a solução de meio mol por litro. E a solução 2 é a solução de 1 mol por litro. Ok? Perceba, a pressão é a mesma, ok? Ó, estão no mesmo ambiente, então a pressão atmosférica é a mesma. Porém, olha só a temperatura. Aqui a temperatura inicial, que era de 100 graus. Aqui, ó, nós temos o zero. Ok? À esquerda o zero e à direita teremos temperaturas maiores. Então, aqui você tem a temperatura de 100 graus, ok? Aqui a solução 1, que seria a solução de sacarose, meio mol por litro. Aumentou 0,26, então 100,26. E aqui T2 seria 100,52 graus Celsius. Ou seja, quanto maior a concentração da solução, quanto maior o número de partículas do soluto dissolvidas por unidade de volume, maior é o efeito ebulioscópico. Então, se ebulioscopia é o aumento da temperatura, então quanto maior a concentração da solução, maior será a temperatura de ebulição da solução. Crioscopia. Aqui nós temos uma imagem, né? Uma imagem tirada de uma rua de um país qualquer, onde neva bastante, ok? E é comum que o governo mande jogar nas ruas sal. Por quê? Porque o sal, ele vai entrar em contato com a água e ele vai modificar a temperatura de congelamento da água, ok? Então, aqui entra a crioscopia.
propriedade coligativa de crioscopia. O que é crioscopia? É o estudo da redução da temperatura de solidificação ou congelamento de um líquido puro causada pela adição de um soluto não volátil, ok? Então, aqui, se a água congelava a 0 grau, a temperatura terá que ficar abaixo de 0, a temperatura do ambiente, para que essa água torne a congelar, ok? Então, observe aqui, olha só. Então, nós temos aqui 3 beckers, ok? Com um termômetro. Então, você tem a água pura, que congela a 0 grau, assim como ela passa por estado líquido a 100 graus, ela também congela a 100 graus, tá? Na pressão de 1 atm. Nós temos aqui também a glicose, então nós temos açúcar, 1 mol por litro, e aqui sacarose, 1 mol por litro. Observe só, agora aqui o soluto é diferente, aqui você tem glicose e aqui você tem sacarose, porém a concentração é a mesma. Olha só, então não importa qual seja o seu soluto, o que importa é a concentração dele, porque perceba, glicose 1 mol por litro, houve uma variação de 1,86 graus para baixo, né? Então, se ela congelava a 0 grau, ela passou a congelar a menos 1,86. A mesma coisa aconteceu com a glicose. Então, não importa qual seja o soluto, o que importa é a concentração, ok? Então, da mesma forma, aqui você vai observar que quanto maior a concentração, maior será a redução, ok? Da temperatura. Então, olha só, aqui nós temos a curva do líquido puro, que está numa temperatura inicial, lembrando que à esquerda estamos mais próximo do zero e à direita nós teremos temperaturas maiores, ok? Então, à esquerda temperaturas menores e à direita temperaturas maiores. Então, observe, o líquido puro está aqui, ó, T0, ok? Seria o 0 grau, por exemplo. Ó, solução 2. A solução 2 já houve uma redução na temperatura. E a solução 3 reduziu mais ainda, ou seja, quanto maior a concentração da solução, maior é o efeito crioscópico. Osmose. Osmose é o nome dado ao movimento do solvente através de uma membrana semipermeável, que se dá quando 2 soluções aquosas de concentrações diferentes entram em contato. Então, olha só, nós temos aqui essa primeira imagem, onde você pode observar aqui no pontilhado vermelho, esse pontilhado está representando a membrana semipermeável, ok? À direita, você observa uma solução que tem concentração maior do que a solução que está à esquerda. Observe só, a quantidade de moléculas presentes na solução à esquerda é menor do que a direita. Ó, é só você observar as bolinhas aí. Tudo bem? Nós vamos chamar esta solução que tem menor concentração de solução hipotônica e vamos chamar a solução de maior concentração de hipertônica, ok? Então, olha só, a osmose ela pode ocorrer nos dois sentidos. Ela pode ocorrer tanto da solução menos concentrada para a mais concentrada, como da mais concentrada para a menos concentrada. Porém, a espontaneidade desse processo é da solução menos concentrada para a mais concentrada, ok? E qual é o objetivo? O solvente da solução menos concentrada invade a solução mais concentrada com a finalidade de torná-las com a mesma concentração, para que elas entrem em equilíbrio, ou seja, para que elas passem a ser soluções isotônicas. Isso significa igual, ou seja, para que as duas soluções tenham concentrações iguais, ok? Então, o objetivo é que o solvente invada a solução mais concentrada, diluindo essa solução concentrada, a fim de que elas fiquem com a mesma concentração. Porém, osmose não é
a propriedade coligativa. Que é a propriedade coligativa? É a pressão osmótica, ok? Então, aqui nós temos, nesta primeira imagem, ó, nós temos aqui o solvente, ou seja, o líquido puro, e aqui nós temos uma solução, tá? Então, pela espontaneidade do processo, o que vai acontecer? O solvente vai invadir a solução para diluí-la, ok? O que vai acontecer em dado momento? Olha só, existe uma diferença aqui, né, entre as colunas. Quando, dependendo, né, da diferença, essa diferença vai acabar exercendo uma pressão osmótica sobre a membrana semipermeável. E nesse momento, olha só, o solvente ele começa a retornar para o seu lado de origem, ok? Porém, a pressão osmótica, ela é uma pressão externa, tá? Qual é o objetivo dela? O objetivo é evitar que ocorra a osmose. Então, o objetivo é evitar a diluição da solução mais concentrada, ok? Através de uma pressão externa sendo efetuada sobre a superfície da solução mais concentrada. E aí, o que acontece? Quanto maior a diferença de concentração, maior será a pressão osmótica. Solutos de natureza molecular e iônica. Por que isso daqui é importante? É importante pelo seguinte, nós precisamos ter claro como calcular as concentrações reais das soluções, tá? Então, olha aqui, nós veremos dois tipos de soluções, molecular e iônica, porque a concentração é o que vai influenciar no efeito coligativo. Então, começando aqui pelas soluções moleculares, quem são as soluções moleculares? São aquelas nas quais os solutos dissolvidos não sofrem ionização, como, por exemplo, os ácidos, né? Os ácidos, eles se ionizam liberando o H+, e o ânion. E elas também não sofrem dissociação iônica, como ocorre nas bases e nos sais, que separam, dissociar é separar. Separam o cátion do ânion. Esse processo não ocorre aqui. Nas soluções moleculares, o número de mols de soluto sempre vai ser igual ao número de mols de partículas dissolvidas na solução, ok? Então, se você tem 1 mol de açúcar, você terá 1 mol de moléculas de açúcar na solução também. Esse número não se altera. Diferentemente quando você tem um soluto de natureza molecular ou iônica, ok? Então, soluções iônicas são aquelas nas quais o soluto dissolvido vai ionizar ou dissociar, ok? Então, ionizar, que é quando produz íon, né? Vai produzir um cátion e um ânion, ou dissociar, ou seja, separar o cátion do ânion. No caso aqui, olha, nos nossos exemplos, nós temos 3 sais. Primeiro, o NaCl, quando sofre dissociação, você tem Na+, e Cl-. Então, 1 mol de cloreto de sódio produziu 2 mols de íons. Você produziu 1 de Na e 2 de Cl-, ok? Ou seja, uma solução iônica, ela sempre vai ter soluto, dependendo da quantidade de soluto colocado na solução, você pode ter quantidade maior do que numa solução molecular, tá? Então, você tem que ficar atento a isso. Aqui, ó, o CaCl2 também é um sal. Você vai fazer a dissociação. Aqui eu tenho um erro, né? Tem um erro na apostila. Aqui não é Ca+, é Ca+2, ok? Então, 1 mol de cloreto de cálcio vai produzir 1 mol de cálcio, mais 2, e 2 de cloro de cloreto, 2 Cl-. Então, 1 mol produziu 3 mols de íons, ok? Agora aqui, ó, sulfato de alumínio. 1 mol de sulfato de alumínio, primeira coisa que você vai fazer é dissociar. Então, você tem 2 alumínios aqui, então 2Al mais 3. Você tem 3 grupos sulfato, então 3 SO4 menos 2. Então, 1 mol do sal produziu 5 mols de íons, ok? Então, por exemplo, eu tenho a concentração de 1 mol de sulfato de alumínio. Se eu produzir 5 mols de íons, então eu vou fazer 1 vezes 5. Então, 1 mol produziu 5 mols por litro, ok? Então, é essa análise que você vai fazer para analisar depois os efeitos coligativos.
Organizando as ideias. Essa tabela está presente na página 54 da apostila de vocês, ok? Olha só. Então, nós temos aqui a água, ou seja, o solvente, água pura, certo? Nós temos que preencher a tabela aqui. Ele já forneceu para nós a pressão de vapor da água pura, diz que é 17,54, tá? Aqui nós temos uma solução de 1 mol por litro. Então, você tem açúcar mais água, ok? Açúcar mais água. Aqui você já sabe, ó, água pura, qual que é a temperatura de fusão da água pura? É 0 grau, certo? Qual é a temperatura de ebulição da água? A pressão de 1 atm. A pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição vai ser 100 graus. Você já sabe dessa informação, certo? Então, essa primeira linha aqui, ó, a única informação que você não tinha era da pressão de vapor, portanto, a tabela forneceu para você. Agora, a temperatura de fusão e de ebulição, você já sabe. Olha só. Solução 1 mol por litro. Perceba o seguinte. Solução 1 mol por litro, solução 1 mol por litro. Nós vimos o seguinte, não importa se é glicose ou se é sacarose, né? Não importa. O que importa é a concentração. E a concentração aqui, como é a mesma, vai ter o mesmo efeito, ok? Então, se aqui 1 mol por litro está diminuindo a temperatura de ebulição da água de 0 para menos 1,86, quanto que vai diminuir aqui, sendo glicose? Como a concentração é a mesma, a temperatura também vai ser a mesma, certo? Então, aqui também vai ser menos 1,86, ok? A concentração é a mesma, o efeito é o mesmo. Se aqui está havendo redução, de qual propriedade coligativa a gente está falando? A gente está falando de crioscopia, certo? Ok? Agora aqui, ó. Então, aqui, 1 mol de NaCl. Agora, 1 mol de NaCl, eu não posso ter o mesmo pensamento que eu tive com a sacarose e com a glicose. Glicose e sacarose são soluções moleculares. Por isso que o exercício já colocou aqui o nome, para você não tentar nem dissociar ou ionizar, porque elas são soluções moleculares, ok? Então, 1 mol de sacarose e 1 mol de glicose serão 1 mol para cada e ponto final. Agora, 1 mol de NaCl já é um pouco diferente. Olha só, observe aqui do lado, tá? 1 mol de NaCl, quando você dissocia o NaCl, você tem 1 mol de Na e 1 mol de Cl-, ou seja, 1 mol produziu 2, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Multiplicar. Então, na realidade, você não tem 1 mol, você tem 2 mols. Logo, o efeito aqui vai ser o dobro, certo? Então, se 1 mol diminuía a temperatura em 1,86, 2 mols vai ser o dobro, certo? Então, 2 vezes 1,86 vai ser igual a 3,72, ou seja, a temperatura aqui passa para menos 3,72, ok? A mesma análise você vai fazer aqui para o cloreto de cálcio, tá? Então, olha, analisando aqui, ó, o cloreto de cálcio, você tem 1 mol, então você vai fazer a dissociação, vai ficar 1 mol de Ca mais 2 e 2 mols de Cl menos. Então, 1 mol produziu 3, então 3 vezes 1, 3 mols por litro, certo? Então, olha só, então aqui na realidade a concentração real não é 1 mol por litro, mas sim 3 mols por litro. Então, o que você vai fazer? Se 1 mol reduzia em 1,86, 3 mols reduzirão a quanto? Você vai multiplicar, vai dar 5,58. Então, a nova temperatura vai ser de menos 5,58, ok? A sacarose, mesmo processo, 2 mols. Se deu 2 mols, a mesma coisa que aconteceu aqui com o NaCl. O NaCl também, a concentração real dele é de 2 mols por litro. Então, vai ter o mesmo efeito. Então, menos 3,72. Então, a mesma análise você vai fazer aqui, ok? Então, aqui você já sabe que são 100 graus. Então, qual foi a variação? 1 mol varia quanto? A cada 1 mol varia 0,52, certo? Então, você já sabe, eu já preenchi a primeira coluna com você.
você agora vai preencher a segunda coluna fazendo a mesma análise que nós fizemos na primeira, ok? E a mesma análise aqui na terceira, tá? Então, você tá vendo aqui, ó, que houve uma redução na pressão de vapor da água, certo? Ok? Então, você vai trabalhar em cima desses conceitos, analisando soluções moleculares e soluções iônicas. Ok, galerinha?